Olá, bom dia. Às 15 para 7 da manhã, estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, na série Projeto Caribu, no nosso curso, que vocês aceitaram os vídeos como sendo videoaulas, e hoje vamos dar continuidade ao modo como os manipuladores da Bíblia e dos mitos das religiões utilizam esse artifício para poder dominar o povo. E isto será dito com toda clareza nesse vídeo. Não sei se será censurado. Então, se não for censurado, vocês terão a verdade. Quero agradecer, primeiro, por terem aceito que esses vídeos se tornassem videoaulas e estarem contribuindo com o Pix 223-992-67753. Ainda uma quantidade relativamente pequena de pessoas. Gostaria de lembrar que nosso trabalho é feito com esforço, estudo, pesquisa e tempo. E gostaria de dizer que aquele que puder, faça a sua contribuição. Criamos o curso Colégio dos Magos Caldeus em aulas separadas, longas, de 1h30, né, a um custo mínimo, não como algumas pessoas que se vestem luxuosamente e que disse na última live que ela deu, na último vídeo que ela deu, que estava com a garganta afetada porque tinha comprado um apartamento novo, sem dúvida um duplex. Não é essa a nossa intenção. Essas são as pessoas que vão libertar vocês. Libertar de quê? Se ela é escrava da luxúria, do vício, né, da nova ordem mundial, daquilo que do mundanismo. Então, mas vamos deixar. E cria fantasias e fantasias às origens do mundo, a história secreta da humanidade, tudo lorota, tudo baseado em autores que colocam aí as coisas de qualquer maneira, qualquer um pode escrever besteiras. Mas aqui não vão besteiras. Aqui vamos então enfrentar o assunto. Então, quem não se satisfizer com o Projeto Caribu, que são vídeos, então se inscreva no nosso Colégio dos Magos Caldeus e terá aulas particulares. Há um preço que é praticamente uma contribuição e não 3 horas de aula feita por vídeo, conferência, para um grupo seleto, que corre para não perder o bônus, que vai custar R$1.000 por mês. Isto não é uma pessoa que queira libertar vocês, queira escravizar e se colocar numa posição de mando, de luxo e de soberania. Pois bem, cuidado com esses falsos messias, porque a origem do mundo, ela não estava lá, e os livros que ela dá não têm nada a ver, né? A origem da humanidade, a verdadeira história da humanidade, sol negro e não, nada, tudo isso besteira, tudo isso mentira. Mas vamos ao vídeo. Aos 3 minutos nós começamos. O belo sonho de Moisés ao fazer o pacto do Sinai, que está aqui, começa com o decálogo. Uma sociedade mais justa, Êxodo 5, desculpa, aqui já está em Deuteronômio 5, mas começa no livro do Êxodo, é o Pacto do Sinai, então aqui eu fiz alguma besteira, porque está em Êxodo, aqui já estamos em Deuteronômio, mas de qualquer maneira, em Deuteronômio nós temos aqui o importante, né? Moisés tem um sonho. Esse sonho é construir uma sociedade que seja justa, mas essa sociedade, essa sociedade terá que ser disciplinada, terá que ser incorrupta. Está aqui, olha, o Código da Aliança. Esse é o sonho de Moisés, Êxodo 21. Esse sonho é, para ele, toda a vida dele é dedicada a esse sonho. Esse sonho vai ser repetido por Josias, agora sim, no Código do Sinai, começa com no Pacto Deuteronômico, em Moisés, o Código do Sinai, no Pacto Deuteronômico, capítulo 5, começa com o Decálogo, mas vai adiante e vai chegar
a clareza de tomar o nome de uma nova ordem social. Não é aqui nessa Bíblia. Uma nova ordem social. Então Moisés e Josias sonham com uma sociedade justa, igualitária, onde na verdade ainda não é igualitária, mas se-lo-á. E esse sonho belíssimo, que foi parcialmente realizado por Davi, no ano 1000, construindo assim o reino de Judá, está aqui, mas só parcialmente, porque Davi fez muita coisa ruim, é totalmente destruído por seu filho Salomão, quando ele dá às suas concubinas o direito de tomarem conta de 1/3 do templo de Jerusalém, já dissemos isso, e assim destrói o reino de Israel. Está aqui, ó, a destruição do reino de Israel, e, consequentemente, destrói o reino de Judá. Acaba-se o sonho de Moisés. Voltamos então para o cativeiro. Um cativeiro pior do que o cativeiro do Egito, o cativeiro da Babilônia. E é nesse cativeiro da Babilônia que um canalha vai se aproveitar para fazer a obra mais nefasta que o mundo já conheceu, que nós estamos agora nela, e a guerra Rússia-Ucrânia é exatamente os desdobramentos disto. Vamos a um livro judeu para dizer como é que esse patife começa a fazer as coisas. Aqui diz claramente, Introdução ao Comentário Judaico da Bíblia, Bernard Kasper, o livro é judeu, diz aqui: segundo uma passagem clássica do Talmud, de Baba Batra, 14:15, a coleção de livros bíblicos já era conhecida e aceita nos dias de Esdras. É ele, o canalha. Essa descrição dá a ordem dos livros e faz a distinção nítida entre profetas, ou Ketuvim, Nebiim e os Ketuvim. E aí a ordem é a seguinte, mencionada: Ruth, Salmos, Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cantos, Lamentações, Daniel, Esther, Esdras e Crônicas. A descrição continua dando os nomes dos autores de cada obra, concluindo assim: os homens da grande sinagoga, a sinagoga de Satanás, segundo São João Evangelista, escreveram Ezequiel, os 12 profetas, Daniel e Esther. Então, os homens da grande sinagoga são a Carral, a anti-igreja criada por Esdras. O próprio Esdras escreveu o seu próprio livro e a genealogia, o livro das crônicas. Duas merdas. Ora, Esdras chefiava os homens da grande sinagoga. Pronto. Como ele chegou a isso? De uma maneira estratégica e inteligente, desconstruindo a Bíblia. Então, qual é o personagem que nos interessa? O personagem que nos interessa, justamente que criou a nova ordem mundial, tem um nome. E esse nome está aqui. Esdras. Ele vai supostamente reconstruir a sociedade das maneiras, depois da libertação do cativeiro, do modo como Moisés e Josias tinham sonhado, né? Moisés no Pacto do Sinai e Josias no Código Deuteronômico. Isso é falso. Na verdade, o que ele quer é poder. E aí, ele vai fazer isso de uma maneira admirável. Olha só. Primeiro, ele, depois de libertos os judeus do cativeiro da Babilônia por Ciro, ele deixa, que Salatiel e Zorobabel, Josuá, o sumo sacerdote, vão para Jerusalém e livre deles, enquanto eles reconstroem Jerusalém, longe de Ciro, longe de Dario, longe de Artaxerxes, Esdras agora vai fazer a sua parte, que vai ser o quê? Reconstruir a Bíblia, não desconstruir a Bíblia. E vai apresentar um currículo no capítulo 7 aqui, invejável. Vamos para a outra Bíblia. Ah, que maravilha! Dario não tem ideia de quem é Esdras. Ele então apresenta o seu currículo. É
de invejar, é de causar ou riso a quem conhece o canalha, ou lágrimas a quem sabe onde nós chegamos. Vamos aqui. Depois destas coisas, no reinado de Artaxerxes, aqui o canalha já se esconde, porque houve 3 Artaxerxes. Então, a qual dos 3 ele dirigiu esse currículo, ele não diz. Ele se esconde já aqui. Segundo Frederico Datra, é impossível saber a qual dos Artaxerxes Esdras se refere quando ele diz depois do reinado de Artaxerxes. Lembre-se, quem escreveu esse livro é o próprio canalha. Tá? Rei da Pérsia, Esdras, agora vejam o currículo. Filho de Saraías, filho de Azarias, filho de Elquias, filho de Salom, filho de Sadoc, descendente de Melquisedeque, Jebuseu. Vocês sabem que Sadoc era um pseudônimo utilizado, segundo o conselho da corte de Davi, para que o Sadeque não fosse percebido e assim fosse incluído na dinastia de Arão, na linhagem de Arão, e ele coloca aqui como sendo descendente dele. Ora, ele era levita. Se era levita, não podia ser descendente de Sadoc. Aqui está a primeira grande mentira do currículo maravilhoso dele. Descendente de Sadoc. Vamos continuar. Filho de Aquitobe, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zaraías, filho de Ozi, filho de Bocri, filho de Abizua, filho de Finéias. Já chegamos agora, o neto de Arão, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote e chefe. Esdras, portanto, partiu da Babilônia. Era um escriba versado na lei mosaica dada pelo Senhor Deus de Israel. O rei concedeu-lhe tudo o que pediu, porque tinha a proteção do Senhor, seu Deus. O canalha conseguiu, deu o golpe, enganou o rei, e o rei achou que ele era digno de toda a dignidade. Qual é a primeira coisa que Esdras faz? A escolha. Havia 2 deuses. El, que vai aparecer na Bíblia com o nome sempre de Elohim, nunca El puro, vai aparecer para Abraão com o nome de El Shaddai, e vai aparecer a Melquisedeque com o nome de El Elyon, mas jamais El puro. Mas Jesus, no Calvário, numa das últimas palavras que ele diz Eli, Eli, lama sabachthani. Meu El, por que me desamparaste? Então, o Deus Pai de Jesus Cristo não é Javé. Javé é um Deus de terceira categoria, ele fica aqui bem claro. Porque diz, senta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Ou seja, Javé, no Salmo 110, diz ao Messias, você é da paz. Isaías disse, Pai eterno, conselheiro admirável, príncipe da paz. Então fica na minha direita, eu colocarei os seus inimigos debaixo dos seus pés. Javé, o Deus da guerra. Yahvé Tsabaó, o Deus dos exércitos, ao pé da letra. Exércitos mesmo, como os da Rússia que estão na Ucrânia. É esse Deus que Esdras escolhe. Por quê? Porque a obra de devastação que ele vai fazer é incompatível com El. El, que é a imagem de Jesus. Jesus disse, quem me viu, viu o Pai. Então, qualquer idiota, se pensar um pouquinho, é capaz de perceber que o Pai de Jesus não é Javé. Porque Jesus diz a Felipe, há tanto tempo estou contigo, Felipe, e tu me dizes, mostra-me o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Agora vê Jesus, vê as ações de Jesus, vê a justiça, vê a bondade, vê a misericórdia e a compaixão de Jesus. Agora dá uma olhada na lei de Javé. Apedreja a Geni. Se uma mulher for flagrada em adultério, apedreja ela. O homem ele deixa de lado. Engraçado, né? Olho por olho, dente por dente, ferida por ferida. E quando Jesus se refere ao código deixado por ele, diz, por Javé, diz, na vossa lei está escrito. Ora, por que Jesus diz na vossa lei e não na nossa lei, se ele era judeu? Porque ele não se inclui dentro dessa lei. Ele é superior a Javé. Ele criou Javé para servi-lo. Logo, o Pai de Jesus Cristo é, obviamente, El. Eli, Eli, meu El. Traduziram por meu Deus, exatamente para a gente não perceber isso. Meu El. I é sufixo possessivo, meu.
El é o nome próprio do Deus Pai de Jesus Cristo. Nada a ver com Javé. Javé é servo de Jesus. E diz, senta-te à minha direita, no Salmo 110, é só ler, oráculo de Javé a Adonai. Adonai é o Cristo, Jesus. Senta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos debaixo dos seus pés, porque eu sou o Deus da guerra, sou eu que luto, sou eu que tenho a espada nas mãos. Logo, a maior burrice que se prega é que Jesus é filho de Javé, o Messias é filho de Javé. E aí, como é que os padres, os pastores e os judeus que não acreditam em Jesus, então podem colocar isso, né? Então, há um complô aí que agora, Esdras, vamos voltar a ele, tem que fazer a primeira escolha. Depois que ele apresenta aquele currículo maravilhoso, onde ele se coloca como descendente das maiores personalidades, impressiona Dario, e Dario dá a ele a chefia do povo. Embora os chefes legítimos sejam Zorobabel e Josué, que estão construindo o templo de Jerusalém. E ele se aproveita da ausência deles para tomar o poder, dar o golpe. E aí ali diz, conforme eu li para vocês, que é ele que reorganiza tudo, é ele quem refaz a Bíblia, é ele quem adultera a Bíblia, criando a antibíblia. Ele vai criar a antibíblia. Inicialmente, um livrinho chamado Mishnah, que depois vai se multiplicar em vários. Aqui nós temos um famosíssimo Zohar, eu tenho a coleção completa, esse é o 1, mas vai ter o Talmud, vai ter o Sefer Yetzirah, vai ter o Sefer Bahir, e tudo isso para quê? Para desconstruir a Bíblia, para provar que a Bíblia, então, não é um livro confiável. Aí vão colocar que o Deus que mandou Abraão sair de Ur dos Caldeus é Javé. Ora, Abraão não conheceu Javé. Na sarça ardente, o anjo diz a Moisés, eu não me revelei a Abraão, nem a Isaac, nem a Jacó, com o nome de Javé, e sim com o nome de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Então, como é que ele pode colocar isso? Mas ele adultera. E aqui nós temos os dois livros. Então, o livro vigente, na época, está aqui, vou mostrar sem a capa, aqui está a verdadeira Torá, mas já está adulterada. Aqui já está adulterada porque diz que quem saiu, quando Abraão saiu de Ur, dos caldeus, para fugir da idolatria, essa ordem foi dada a ele por Javé. Mentira! Isso foi colocado por Esdras, exatamente para quê? Para que vocês, vendo isso, dissessem, a Bíblia é uma merda, a Bíblia não vale nada, a Bíblia é cheia de mentiras, de contradições, né? E aí ele constrói esse livro aqui. Esse é um dos volumes do Talmud, parecido com o de lá, parecidíssimo. Ó. Se você olhar um e outro, vamos comparar. Aqui nós temos a Bíblia, a Torá, mas já alterada por Esdras, e aqui nós temos a Antibíblia, o Talmud, um volume dele, original, hebraico. Então, esse é o que Moisés deixa, Moisés, Neemias, os profetas e tudo, e Esdras mexe nele e faz dele uma bagunça. E sob as ordens, claro, né, ele tomou o poder, e aqui é a antibíblia, é o Talmud. Então, aí está a primeira decisão de Esdras, desconstruir a Bíblia. E aí a escolha agora, qual é o Deus de Esdras? Javé, é claro, porque ele não pode usar como Deus El, um Deus misericordioso, apaixonado pelo seu povo, que é capaz de perdoar até a 7ª geração, e que quando você faz o mal, ele sabe que você está agindo como uma criança, e Jesus diz, né, ainda que vossos pecados sejam vermelhos como escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Então, esse Deus não serve para essas. Ele, então, torna obrigatório que todos adorem Javé. Eduardo Sklar diz, antes de Esdras, o judeu podia escolher qualquer Deus. Até Milcom, Quemosh, Astarte, Salomão tinha 4 deuses. No ano 960. Mas no ano 400, Esdras obriga que o judeu tenha como Deus
Javé. E Javé, o Deus dos exércitos, passa a ser o Deus de Israel, o Deus único. Eu sou Deus e não há outro que não seja eu, além de mim. Né? Acontece que foi tudo alterado. Por quem? Por Esdras. Era conveniente para ele assumir como Deus, o Deus das batalhas, como Mitra, o Deus do exército, o Deus que vence, que luta, porque ele vai destruir tudo à sua frente, tudo que se oponha a ele mesmo. Então, a primeira decisão dele é desconstruir a Bíblia, fazendo a antibíblia. Já mostramos para vocês, aqui estão as duas. Então, aqui você tem a Bíblia e a antibíblia. É a primeira obra dele. A segunda obra dele é escolher Javé no lugar de El. El não interessava a Esdras. Para quem interessava a ele um Deus pacífico, seria destruir o mundo. Ia criar partidos e colocar partido contra partido, fazer guerras e mais guerras. E aí, ele agora vai fazer também uma outra coisa. Ele vai ter que enfrentar o problema das origens. A Bíblia começa dizendo que Deus criou o homem. E esse Deus, então, quem é? Ele vai se basear na teogonia babilônica. Na teogonia babilônica, então, aqui, Tabita, vai o teu pedido. A história é mais ou menos a seguinte: os deuses reinantes são Anu, no patamar superior, e os três deuses menores que o acessoram são seus filhos, Enlil, mais velho, Enki e Ninurseg, a tríade logo abaixo dele. Esses são os deuses. E aí os deuses antigos que tinham se aposentado decidem voltar ao poder. Quem o chefia? Tiamat. Tiamat, então, reúne o exército de dragões, ou de gigantes, ou de monstros, e coloca como chefe do exército o demônio Kingu. Kingu é um monstro gerado por ela. Ela gera uma legião de monstros, viu, Tabita? E aí essa legião de monstros tem como chefe Kingu. São monstros, são dragões, são seres... Ela própria é um dragão. E aí os deuses jovens ficam com medo, porque ela é muito poderosa. Ela tinha renunciado ao poder, ela e o esposo dela, Apsu. E então, Anshar, que é o avô de Anu, pede socorro a Enki. Enki diz: eu sozinho não consigo, mas com meu filho Marduk conseguiremos. Os dois se unem. Enki é pai de Marduk. Enki é quem vai se tornar Javé. Enki e Marduk juntos vão ser fusionados e vão se tornar Javé. E a grande batalha vai acontecer. Enki facilmente vence Apsu, destrói Apsu, mas Tiamat ele não consegue. E aí, quem é que vai conseguir? Marduk. Usando de um estratagema, ele pede a Anu que faça passar pela frente dele os 300 deuses e darem a ele, cada um dos deuses, dá 10% do seu poder. Ele concentra em si todos os poderes dos deuses. Depois que os deuses passam e concedem a ele cada um 10% do seu poder, ele agora é o Deus mais poderoso, mas se submete ao Pai. A ordem é a ordem. Ele é o Deus mais poderoso, mas o Deus dos deuses, dentro do panteão sumério babilônico, é Anu, e continua sendo. Veja que coisa maravilhosa, como eles preservavam a tradição. E aí fazem uma festa, porque entronizam Marduk, é o Senhor. Marduk é o Senhor. Merodach quer dizer mestre, né, em babilônio. E ele então pega as armas, ou seja, todos aqueles poderes dados a ele pelos 300 deuses, ele reúne todo aquele poder e ele parte para o campo de batalha contra Tiamat e os seus demônios, que Apsu já tinha sido morto pelo seu pai, por Enki, ou Nudimud, ou Ea. Agora a batalha é entre ele e Tiamat. Mas Tiamat é chefe de um exército que é chefiado pelo demônio dragão ou monstro Kingu. E aí a epopeia descreve a guerra, a batalha entre Marduk e Tiamat.
E aí ele vence, né? Ele faz com que o vento norte, Imhulu, parece como Lu, é o próprio. Então a Umbanda, a religião brasileira, vem da Caldeia. Imhulu é Omulu, minha gente. O vento norte vem e infla a boca de Tiamat. E então Marduk estica o arco e a flecha, lança, e aí a flecha bate dentro do estômago de Tiamat e ela vomita sangue, e aí morre, e ele parte ela ao meio, com a metade faz o céu, com a outra metade faz a terra. Não existia ainda o mundo. Ele é o demiurgo. Ele é, portanto, Javé. É ele quem vai criar o mundo material com o corpo de Tiamat. E aí o que é que ele faz? Ele vai precisar povoar a terra. Então, ele pede ao pai, Anu, que dê a terra à sua irmã, Ninhursag, e que case ela com Enki. Por quê? Porque a terra sozinha é estéril. E Dilmun, que é o paraíso, então é doado por Anu a Ninhursag, a deusa toda-poderosa. Lá a mulher era mais poderosa do que o homem. E Enki, que passa a ser o seu marido, já era casado, né? Ele tinha Damkina como sua esposa, tem um novo casamento, entra com as novas núpcias. Ele era o deus das águas. E com as águas dele, ele inunda o paraíso, ele irriga o paraíso, e o paraíso se torna assim exatamente o que nós vamos imaginar como sendo o paraíso. E é daí que Esdras vai tirar vamos dizer assim, a preferência dele vai manter Gênesis 2. Nós mostramos a vocês que em Gênesis 3, a batalha entre Javé e os dragões, Raab, Leviatã e outros dragões, né? Então, na verdade, é a repetição desse épico. E aí, Marduk, Merodach, né, o mestre, depois de ter vencido as legiões, a própria Tiamat, e ter matado ela, derrota Kingu. E assim como está no Gênesis 2, que Javé tira do barro vermelho a substância da qual ele vai fazer Adão, Tabita, tá, isso é para você, do barro vermelho, Adamá, Javé vai tirar o homem, modelá-lo, porque ele não tem poder de criar pela palavra, e vai fazer um homem, um boneco que ele insufla o seu hálito e da vida. Bem, vamos agora de onde é que isso foi copiado. Foi copiado de que, terminada a batalha, morta Tiamat, Marduk mata o demônio Kingu, esquarteja ele, e do sangue dele vermelho faz o homem. A semelhança é total. Não é um plágio, mas é uma adaptação muito bem feita. E Esdras, então, escolhe essa versão. E essa versão que está na nossa Bíblia. Ou seja, Gênesis 2, na verdade, é uma adaptação muito, muito, muito semelhante, só sendo um estúpido não vai perceber. O sangue vermelho do demônio Kingu vai servir de matéria-prima para a formação do homem, que será, portanto, um demônio, porque é o que Esdras é. E no Gênesis 2, Javé vai criar o homem vermelho. Portanto, o primeiro homem deveria ser um pele vermelha, da raça vermelha, porque é do barro vermelho que ele tira. Mas isso vai contra a ciência, né? Depois nós vamos dar a versão científica. Mas aqui nós estamos comparando as duas mitologias. Então, os mitos hebreus são totalmente dependentes dos mitos caldeus, dos mitos sumérios. E aí, veja bem, Tabita, como é simples. Do barro vermelho, Adamá, Javé faz um boneco e cria o homem, Adam, derivado de Adamá. Portanto, o primeiro homem seria da raça vermelha, os peles vermelhas americanos. Isso não condiz com a ciência, mas está lá, em Gênesis 2. E do sangue de Kingu, vermelho, uma vez vencida Tiamat e esquartejada, uma vez vencido Kingu esquartejado, Marduk, Merodach, em babilônio, que quer dizer o mestre, ele tira o sangue de Kingu, vermelho como barro vermelho, e faz o homem. E esse homem é feito do sangue de um demônio, porque para Esdras o homem tem que ser
um demônio, ele não tem limites ao seu poder. Os fins justificam os meios. E ele vai criar uma classe que vai produzir exatamente aquela maravilha que eu disse a vocês, né? O mundo é simbolizado por um quadrado e a ideia é simbolizada por um triângulo. Essa é a concepção de Esdras. E o que é que tem que acontecer? Tem que se fazer com que os discípulos dele aceitem que a ideia, ou seja, os intelectuais, os fariseus que tiverem mérito serão tornados escribas e terão que ter esta ideia. Ou seja, dentro da sua mente, simbolizada pelo triângulo, né, a ideia, o mental, então tem que ser formado o quadrado, o material. Então, o espírito gera a matéria. E aí, isso é feito por ele, sintetizado, é feita uma síntese em que ele apresenta a figura de uma maneira muito bela. E vamos ver se eu acho a figura, já estava marcada. Então, onde é que foi parar? Que é exatamente está aqui. Então, se você usa o espírito, e aqui simboliza a matéria, e aqui simboliza a matéria, então isso simboliza a matéria, isso simboliza a matéria. O espírito pode dominar a matéria ou em forma de cruz, ou em forma de círculo, e vai fazer isto aqui, que é, portanto, o espírito criar a matéria. O mundo criado por Esdras será a nova ordem mundial que está aí hoje. Agora, um detalhezinho agora, uma brincadeirazinha. Não é à toa que na iniciação maçônica, então cada fariseu que é candidato a escriba, porque o escriba é um fariseu inteligente, vai fazer uma iniciação, ou seja, vai ser formatado, a mente dele vai ser formatada dessa maneira. Primeiro, a matéria aqui simbolizada pelo caos. Aqui, o candidato na maçonaria. Ele está com talhadeira e martelo na mão. Aqui é o aprendiz. Aqui, a canalha. Aí o que é que ele acontece? Para construir o templo, que não nos interessa, o templo de Salomão. E aí ele vai passar a companheiro, ou seja, aquela pedra será desbastada e através dos artifícios, que na verdade não são esses instrumentos, isso aqui é simbólico, então o companheiro vai aceitar as ideias de Esdras de dominação, de corrupção, né? De fazer com que o mundo seja subjugado, de que homo lupus hominis, que o homem seja o lobo do homem. E finalmente a figura do mestre, cuja pedra, agora pasmem, é exatamente esta. Vou mostrar a vocês a de Esdras e vou mostrar a da maçonaria. Não é à toa que Augusto Frank Ribeiro de Magalhães diz que a maçonaria é judaica. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Aqui está então a comparação, olha, essa é a ideia que Esdras passa para os fariseus. Eles têm que usar a cabeça, a mente, o intelecto para construir a matéria, o quadrado. E aqui o mestre maçom chegou a isto, ou seja, se tornou um fariseu. Usa a cabeça, simbolizada pela pirâmide, para construir a matéria. Então a maçonaria é judaica e então condicionada, formatada para subjugar o mundo. Esse é o grande segredo da maçonaria. Portanto, a maçonaria é um braço dos escribas da Carral, da sinagoga de Satanás, que obedece, olha, ao mesmo plano de Esdras. Ser mais claro de que isso não poderia ser. Poderia? É a mesma pedra, é a mesma construção, é a mesma ideia. Isso é feito através de um processo de formatação da mente, que na verdade aquilo ali, aquela história é simbólica, aquela maneira de usar aqueles materiais é simbólico. Na verdade, é a divisão do mundo em três classes: a nobreza, a classe militar e a classe dos comerciantes. Depois isso aqui vai ser alterado, porque vai ser necessário sacerdotes
para manter a nobreza no poder, justificando-os como representantes de Deus. Os militares, daqui vai sair o mais forte, que vai ser o chefe da nobreza, e vai continuar a classe dos comerciantes, e vai ser introduzido o resto, o povo. Esse é o esquema atual vigente. Então, tudo isso é passado para a maçonaria, e aqui nós temos, então, a dinastia que hoje substitui essas, por isso que eu não sei se esse vídeo vai passar, porque é dessas figuras. Olha só, os substitutos de Esdras, os escribas atuais são esses. Então, a dinastia que de Esdras até 1700 vai reinar e escondido. E a partir de 1700 vai mostrar a cara, é a dinastia dos Rothschild. Então, eles são os modernos escribas. E eles vão fazer o quê? Eles vão se tornar os donos do planeta. Olha aqui a denúncia, Planeta Rothschild. Quem é que escreve? M.S. King. As mãos tinta de sangue. O globo terrestre dentro das mãos dele. Tá vendo? Ó? Um olho só para dizer que ele é um ciclope. Ou seja, ele só vê o mundo do ângulo dele. É o olho que tudo vê. Aqui está a capa do livro, em 2 volumes, de M.S. King, dando a história completa, a biografia íntegra, inteira, em pena que é em inglês, dos Rothschild, da dinastia Rothschild. E assim eles se tornam os donos do mundo. O atual está aqui, alertando a rainha da Inglaterra. Nathaniel Rothschild adverte o governo britânico que a nova ordem mundial está morta se Putin vencer a Ucrânia. Então a guerra entre Rússia e Ucrânia não é simplesmente a Rússia tentando invadir um país pobre que não tem a capacidade ibérica da Rússia. É uma ordem desse homem. Para quê? Para que a Ucrânia seja blindada, seja bloqueada, e assim a Rússia não tenha acesso à Eurásia, que é o terreno mais rico daquelas bandas. Dele partem as ordens. Ele é o Esdras moderno. Não sei se esse vídeo passará por causa dessas figuras. E os maçons são, então, os atuais representantes do plano de Esdras. São eles que abrem caminho para quê? Para a construção do Templo de Jerusalém, que para nós não tem nenhum sentido, só para os judeus. Então, por que é que os maçons querem reconstruir o Templo de Jerusalém? Por que interessa a eles a reconstrução do terceiro templo? Já está em andamento, sabiam? 20 bilhões de dólares estão disponíveis para desmontar a mesquita de Al-Aqsa, judaica, árabe, e levá-la para Meca. E no lugar construir esse templo, de novo, reconstruir o templo. Essa é a tarefa da maçonaria. Eles sabem disso, mas sabem disso pouco a pouco, naquela iniciação que eu mostrei a vocês, que é uma lavagem cerebral. Dei tudo. Não sei se o vídeo vai passar, não sei se eu vou ser amordaçado de novo, mas é uma maravilha você ver, você comparar e você ver que a formatação, né, a lavagem cerebral é feita de uma maneira maravilhosa, começando com o aprendiz, que é um idiota, que acha que está fazendo a maior obra do mundo, está se tornando um grande homem, um grande cidadão que vai ser útil à humanidade. Aqui simbolizaria o quadrado, mas ainda não tem a forma quadrada. Aqui ele já tem a forma quadrada, mas esses instrumentos aqui são aqui, ó. E finalmente aqui, como mestre, ele vai agora colocar em prática a ideia de Esdras. Os inteligentes, a elite, dominarão os não inteligentes. O mundo, aqui está na nota do dólar, como o olho que tudo vê. A pirâmide acima da pirâmide. A pequena pirâmide deslocada para cima. Está na nota de $1. Coincidência ou não, é exatamente a figura idealizada por Esdras. Vou terminar comparando as duas. Maçonaria, aqui. Esdras, aqui. Portanto, aí está. A nova ordem mundial foi fundada no ano 430
na Babilônia, por um canalha chamado Esdras. Acabei de dar um resumo da vida dele, mas não sei se esse vídeo passará, porque eu disse muita coisa, e disse muita coisa que devia estar escondida. Não é? E aí, as doutoras e doutores que falam mentiras e que fazem uma... não tem esse pequeno livrinho, que hoje é censurado, não é vendido, você não pode mais comprar. Por quê? Porque aqui está todo o plano. Porque ele escolheu Javé, porque é um Deus guerreiro. El não servia para ele. Porque é que ele escreveu a Mishnah? Para poder ter uma alternativa à Bíblia. Ao invés da Bíblia, que tem o Pacto do Sinai e o Código Deuteronômico, então nós vamos ter o Talmud, que vai dizer que os judeus são os únicos a serem considerados dignos de serem chamados de homens. Os outros não são homens. Então, é uma antibíblia. E assim, a ordem que Esdras criou prospera e se torna o que nós estamos vendo. Aqui nós temos um dos livros mais famosos. Volume 1, são 22, o Zohar. Pura besteira, pura balela. Apenas só interessa a quem quer perder tempo. Pronto. Não sei se esse vídeo vai passar. Se passar, vocês verão. Se não passar, eu seria amordaçado de novo e chamado a atenção. Então, deem seu like. Se não deram, deem agora o seu like. Inscrevam-se no canal. Temos que crescer. Isso tem que chegar a muita gente. Essa informação tem que chegar a muita gente. Todos têm que saber isso para saberem o que é a guerra Ucrânia-Rússia, né? Para saber contra o que é que a Rússia e a União Asiática estão lutando, né? Para implantarem uma nova ordem mundial e derrubarem aquele que disse para a rainha da Inglaterra: se a Ucrânia cair, a nova ordem mundial cai. É necessário que a Ucrânia permaneça nas nossas mãos, senão ela será o corredor que a Rússia vai ter para dominar a Eurásia, que é o solo mais rico daquela região. Ele sabe disso e aconselha a rainha da Inglaterra que movimente todas as forças para impedir que a Ucrânia caia, porque a Ucrânia é o corredor. É através da Ucrânia que a Rússia tem acesso à Eurásia. Sem a Ucrânia, a Rússia está fechada, está bloqueada. Então, a batalha final. Isso já está dito por Zbigniew Brzezinski no livro The Grand Chess, o grande tabuleiro de xadrez, The Grand Chessboard. Então, não sei se vai passar. Vou tentar, hein? Vou tentar postar o vídeo. Até o próximo, se esse passar.